No mundo em que vivemos, meus queridos, nós temos que estar sustentado em uma âncora segura. Porque se nós não estivermos sustentado numa âncora segura, em algo que nos dê certeza de um amanhã, infelizmente, nós afundaremos em meio aos terrores que se apresentam no mundo atual. Se nós não tivermos algo para nos segurar, se nós não tivermos fé para visualizar uma luz de salvação, nós cairemos em depressão. Nós nos entregaremos aos problemas pelos quais estamos passando e ainda passaremos. É devido a isso que hoje eu venho aqui com vocês trazer uma mensagem da Palavra de Deus, a Santa Bíblia. Ela é a âncora que nós precisamos em nossos lares. Todas as religiões devem estar pautadas nessa palavra e em obedecer essa palavra e nada mais além dela. Ela nos leva ao porto seguro. Ela nos dá orientação verdadeira. Vamos orar para podermos estudar a palavra de Deus? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia e amor. Derrama o poder do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Não nos deixe afundar em nossos desesperos, em nossos desalentos, em nossas depressões, Senhor. Nos encha o coração de ânimo e de esperança em Ti. Tu, Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, e que muito em breve voltará. Derrama o poder do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, nos orienta, nos dê sabedoria e nos prepara para o Teu reino em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui apresentando o estudo, né, da Palavra de Deus, desse livro aqui, o livro, né, O Mistério da Profecia. É o título maior que você vê ao lado aí, que é esse livro aqui. Um livro muito especial, muito bom, e eu indico para que vocês leiam, né, estudem, porque aqui é uma explicação, né, de algumas profecias e de alguns acontecimentos atuais baseados na palavra de Deus. E eu quero falar aqui para vocês que a Bíblia, como eu falei antes na introdução, que ela é a âncora. Ela é uma âncora para nossas vidas. A palavra de Deus, ela pode nos guiar. A palavra de Deus, ela tem poder para salvar e para transformar. E nós vamos estudar São Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Abra sua Bíblia lá, em Mateus 24. E em Mateus 24 diz assim, olha: o sermão profético à destruição do templo ali de Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da vinda e da consumação dos séculos? Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus queridos, esse estudo aqui fala sobre tudo isso, sobre todas essas questões e situações, né, que nós lemos agora. Nós vamos estudar, né, aqui, baseado na Bíblia, né, onde esse livro explica toda essa conjuntura, né, do tempo do fim, do tempo em que nós estamos vivendo. E agora nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Deixa eu liberar aqui a tela dos meus queridos irmãos. Para que a gente siga adiante no nosso estudo, o mistério da profecia. Amém? Sinais da última crise, meus queridos. Será que nós podemos ter esperança? Será que nós temos uma luz no fim do túnel? Será que essa pandemia nos levará, tragará a todos nós? Será que ainda enfrentaremos mais tribulações nesse mundo? Então veja aqui, meus queridos, os sinais da última crise, do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo do fim, essa é a verdade. E para você não temer o que ainda sobrevirá, é necessário que você tenha um encontro com Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você tem que ter um encontro especial com Cristo Jesus, porque a partir do momento que você tiver um encontro especial com Cristo, todas essas crises você vai enfrentar de cabeça erguida, seja ela qual for. Se for preciso enfrentar a morte, se você estiver com Cristo no seu coração, você terá forças dadas por Deus para enfrentar qualquer perigo e até mesmo a morte. Amém? Veja os sinais da última crise no mundo. Última crise antes que Jesus volte. Teremos uma grande crise ou várias crises antes que Jesus volte. Veja, Jerusalém é o exemplo em miniatura da última crise no mundo. Lá no lado oriental do monte está um dos 9 portões da Jerusalém antiga, o portão do templo que está fechado. E eles acreditam que esse portão será aberto, que Cristo vai vir nos dias atuais e vai abrir e vai passar por aquele portão, porque eles arremetem uma profecia do passado para os dias de hoje, algo que já aconteceu no passado. Muitos judeus acreditam que o Messias, quando vier, vai passar por esse portão dourado que está no lado oriental ali do monte, em Jerusalém. Então os judeus que morreram, né, na concepção dele, vão ressuscitar. E o Messias trará a glória e o esplendor de volta a Israel, a nação de Israel. Mas, meus queridos, infelizmente para eles,
E felizes aqueles que reestudaram essa profecia e encontraram a verdadeira interpretação. Porque Jesus Cristo ensinou diferente de tudo isso que eles creem aí. Jesus nos fala diferente. Jesus nos dá esperança para os dias atuais. Não será uma nação levantada aqui. Porque quando o povo de Israel, quando os judeus rejeitaram Jesus naquele dia lá, eles deixaram de ser nação eleita. E essa bênção agora pertence a todos que aceitarem, judeus, israelitas, ou seja, os gentios, os povos de outras nações, também serão chamados de sacerdócio real, nação eleita, esses que serão levados para o céu. Amém? Muitos cristãos acham que a última guerra será travada ali, literalmente. Eles já releram a Bíblia e falam da guerra do Armagedon, porque eles interpretam algo que aconteceu lá no passado como algo do presente, que vai ocorrer agora, e que esse Armagedon é a guerra em que todas as nações se levantarão contra o povo de Israel. E que Jesus estará ali para defender esse povo. Por isso, a defesa de Israel por grupos cristãos nos Estados Unidos. Jesus falou que Jerusalém seria cercada e destruída por um exército. Está lá em Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21. Vamos ler aqui. Lucas 21, versículo 20 nos diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. E eles estão esperando novamente esse acontecimento. Mas, meus queridos, no ano 70 depois de Cristo, Tito, general romano, destruiu a cidade. Milhares morreram pela fome, espada e chamas. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, no passado. Não é algo que vai acontecer agora, é algo que aconteceu no passado, e eles arremetem algo do passado para o presente. Sinais da volta de Jesus. Nós lemos agora há pouco São Mateus 24. Esse capítulo é um capítulo profético, que é a foto, a realidade do mundo atual, meus queridos. Sinais da volta de Jesus. Perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus respondeu ali na leitura que fizemos de São Mateus 24. Vejamos, duas perguntas respondidas em Mateus 24. Quando sucederão? Refere-se a Jerusalém e a destruição do templo, que aconteceu no ano 70, porque quando Jesus Cristo ia chegando ali, os apóstolos mostraram para ele a beleza, a magnificência. Lá de cima mostraram: veja, Senhor, a beleza do templo. E Jesus disse que aquilo ali não ficaria pedra sobre pedra. E realmente não ficou, porque quando Tito destruiu Jerusalém, ele derrubou o templo. Então, quando sucederão? Refere-se a Jerusalém e a destruição do templo no ano 70, que aconteceu depois de Cristo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, quando sucederão essas coisas foi com relação à destruição de Jerusalém e do templo naquela época. A outra pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? E aí os sinais, Jesus falou dos sinais que aconteceriam nesse tempo, anunciando sua volta, nos mostrando que a sua volta, que a sua segunda vinda está às portas para acontecer. Ou seja, a consumação do século. Então, um fato lá daquela época em que Jesus ali fala para os discípulos que vai acontecer, que aconteceu no ano 70,
e um fato ainda muito além à frente no futuro, nos dias de hoje, no tempo do fim ao qual nós vivemos, que é os sinais da consumação desse século. E quais são, meus queridos? A destruição de Jerusalém foi uma miniatura prévia da crise antes da sua segunda vinda. Mateus 24 tem mais de 20 sinais de sua volta séculos depois. Mas nenhum sinal vale isoladamente. Podem ocorrer várias vezes no longo dos séculos, né? Porque eles acontecem, os terremotos vêm acontecendo e eles só vêm aumentando sua frequência. Os tsunamis, os incêndios, a fome, as doenças, né? Por isso Jesus advertiu, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Mateus 24:6, como nós lemos. Todos os sinais em maior intensidade indicam que o fim está próximo. Quando os sinais, meus queridos, estiverem acontecendo em maior intensidade, aí nós devemos ficar mais alerta, porque nós estamos cada vez mais nos aproximando. Quanto mais intensidade nos sinais, mais perto estaremos da volta de Jesus. Vou dar um exemplo. Há 100 anos atrás acontecia um terremoto. Teve século que aconteceu um terremoto. Então, em 100 anos, acontecia um terremoto. Às vezes, num dia acontece 100 terremotos, meus queridos. Pequenos abalos. E aqui e ali um grande abalo sísmico. Todos os sinais em maior intensidade indicam que o fim está próximo. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Está lá em Mateus 24:36. E Atos, anote aí, Atos, capítulo 1, versículo 7. 4 tipos, meus queridos, 4 tipos de sinais profetizados pelo próprio Jesus. Primeiro, na religião. Segundo, na política. Terceiro, na natureza. E quarto, na sociedade. Sinais na religião. Quais são esses sinais na religião? Olha, veja, preste atenção que existem sinais na religião. Falsos cristos. Por isso nós temos que ter cuidado. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. E nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, essas palavras provêm do Senhor nosso Deus. Então, tomar cuidado com os falsos cristos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios. E a Bíblia diz, se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos, meus queridos. E nós temos que estudar a palavra de Deus para não sermos enganados. E estudar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Estudar e lendo com calma, com paciência, para entender os desígnios. E estudar as profecias de Daniel, Apocalipse, estudar o Novo Testamento, porque são orientações essenciais para o tempo áureo em que vivemos. Olha, Jim Jones, líder São Francisco, né, na Califórnia, lá em São Francisco, na Califórnia. Ele era de lá, né? Rejeitou a Bíblia e disse, olhem para mim. Quase 1000 morreram na floresta aqui da Guiana Francesa, aqui perto de nós. Porque ele criou uma comunidade e ele fez uma lavagem cerebral na mente dessas pessoas. Essas pessoas acreditaram nesse falso Cristo. E em um momento lá ele preparou um veneno e todo mundo tomou. Poucos escaparam, bem pouco, para contar a história desse falso Cristo, né? E ele levou muitos à morte. David Koresh, ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus. E meu amigo, foi outra tragédia, meu irmão. Em Waco, Texas, Koresh se dizia o Messias, se dizia Jesus Cristo, o falso Cristo. Marshall Appleyhit, ele falava em um portal do céu. Ele era lá da Califórnia.
Ele falava numa nave espacial que levaria todos aqueles que estavam com ele, né? E que eles teriam um novo corpo. Uma nave espacial levaria eles a um cometa e que lá teriam um novo corpo. E essas pessoas, ludibriadas por esse falso Cristo, fizeram suicídio em massa, meus queridos. Ele levou essas pessoas ao suicídio em massa. Falsos profetas também, a palavra de Deus fala em Mateus 24. Falsos profetas, falsos cristos estão em toda parte, meus queridos irmãos. No Japão, Isoko Asahi, né? Isoko Asahi e sua seita do destino. Em Uganda, Giuseppe Kibalteri, na Credônia, são exemplos de falsos, né? De falsos cristos, de falsos profetas. E também aqui na América do Sul, Henri Cristo, que se diz Cristo, né? O Filho de Deus. Jesus também predisse que haveria sinais como esse aqui, espiritualidade falsificada. Mateus 24, versículo 5, 11 e 24. Milhões seguem bruxos, meus queridos. Milhões seguem bruxos, místicos, seguem a nova era e outras seitas. Em 25 anos, o número dos que se identificam com eles aumentou em 247%. As pessoas estão acreditando nesses falsos cristos, falsos profetas e nessas falsas espiritualidades. Lembre-se que a palavra de Deus fala que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. E Jesus falou dos sinais no mundo da política, no mundo político, que são as guerras. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E hoje no mundo está acontecendo aí. Nós vimos guerras televisionadas, a invasão no Iraque, né? Ali quando os Estados Unidos foi intervir nessa invasão do Iraque. A guerra contra a escalada do terror no mundo. Os Estados Unidos entrando em guerra contra essas facções do terror. Guerras na Europa, guerras em partes da África. O mundo se encontra num turbilhão de problemas. 165 conflitos sem precedentes no século XX. 160 milhões de mortos por guerras. 2 aqui. Na primeira vez, né, na Segunda Guerra Mundial. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra da Indochina, Guerra do Irã e Iraque, Guerra no Oriente Médio, Guerra na África, como eu falei ainda há pouco. Terrorismo no mundo, criminalidade e insegurança. É o retrato do mundo atual. Está como Cristo diria que estaria próximo de sua vinda, de sua segunda vinda. Jesus está voltando, meus queridos. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o teu Deus, porque Jesus está voltando. Vamos estudar a sua palavra para compreender os seus desígnios. Autodestruição. Jesus vem quando? Quando a humanidade puder se autodestruir. Será que será nesse período? Será que nós nos autodestruiremos, né? E aí Jesus voltará? Será que vai ser assim? Porque tem muita gente achando que nós, seres humanos,
levaremos ao planeta ao colapso total, a uma guerra nuclear, onde todos serão destruídos. Será que será assim uma autodestruição? Vamos ver o que a Bíblia nos fala? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem julgados e para destruírem os que destroem a terra. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Daniel e Apocalipse vêm falando desse período, desse trecho do tempo do fim de nossa história. Note especialmente a referência aos que destroem a terra, que falou ali naquele versículo. Harold Urey, Nobel de Química, que foi especialista em enriquecimento de urânio, ele declarou: todos os cientistas que conheço estão assustados pela vida deles e assustados pela sua vida. Meus queridos, sinais na natureza também. E hoje, como nunca antes, a natureza está clamando, a natureza está dizendo, está falando que Jesus voltará. Desastres naturais acontecendo um atrás do outro, no exato momento, pelo mundo afora, em algum lugar está acontecendo. Muitos pensam que sempre foi assim mesmo, mas nem sempre foi assim, meus queridos. Se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque estão mesmos. Porque no passado não era assim. No passado não acontecia tantos desastres como acontece hoje. E o que Jesus disse? Que esses acontecimentos contínuos, enquanto mais acontecesse, mais perto estaria a sua volta. O que ele deu exemplo? Semelhante às dores de parto da mulher. O neném não nasce nas primeiras dores de parto. A primeira dor que a mulher sente não é do nascimento da criança. Ela vai sentindo as dores, as contrações, e vão aumentando, e vão aumentando, e vão se intensificando. Assim como as dores do parto se intensificam, e aí sinalizam que a criança já quer nascer, assim também, quando se intensificar os acontecimentos, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, tsunamis, terremotos, maremotos, fomes, quando isso for cada vez mais se intensificando, significa que estamos mais perto da volta de Jesus. Assim como as dores de parto da mulher, quando se intensificam, quando se tornam maiores, simbolizam o nascimento da criança. Os acontecimentos em todas as áreas do nosso mundo intensificando-se, simboliza também que está muito perto a vinda de Jesus Cristo. O número de desastres causados por inundações e tempestades tem subido 7,4 a cada ano nas décadas mais recentes, e de acordo com o Centro de Pesquisas sobre Epidemiologia de Desastres, lá do Reino Unido. Então há uma crescente nesses acontecimentos. A temperatura do mar tem subido, e isso tem influenciado no clima do planeta. Em 30 anos, furacões, tufões e tornados se tornaram mais frequentes e destrutivos. Aqui, pertinho de nós, do Amapá, aqui entre América do Sul, América Central e a parte leste dos Estados Unidos, se intensificaram muito os furacões. Os Estados Unidos é constantemente atingido por isso. O Brasil já foi atingido também pelo Catarina e por outros. Então, sinais da volta de Jesus estão aí na natureza, no mundo natural, à nossa frente. Fomes e pestes, a palavra de Deus em São Mateus 24 também fala disso.
Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus queridos, milhares de pessoas estão convivendo com a fome. E outros, uns morrendo de fome e outros morrendo por causa da obesidade. Não vê essa situação interessante? Uns morrem de fome e outros morrem porque comem muito também. Há muitos lugares em que milhões morrem de fome a cada ano. Um dos lugares que a gente vê na África. As crianças, as fotos e os relatos ali da África. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, na sigla em inglês, estima que 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. 21 mil morrem por dia de malnutrição. 21 mil morrem por dia de malnutrição. Ou 7,7 milhões por ano, meus queridos. São muitas fatalidades, muitas pessoas morrendo de fome. A fome mata mais do que qualquer doença. O coronavírus é fichinha perto da fome. E as pestes, meus queridos. Deixa eu melhorar aqui a tela para os meus irmãos. Pestes. Antes de uma vacina, já surge outra doença. Não viu o que aconteceu agora com o coronavírus? Criaram as vacinas para o coronavírus e veio a nova cepa, uma nova variação do vírus. Ele vem se modificando. Por isso que todos os anos se cria novas vacinas. Por exemplo, a gripe, que para nós parece ser simples, mas ela não é mais. Em algumas pessoas, ela tem levado algumas pessoas à morte, porque ela se modifica a cada ano. E os vários tipos de gripe que surgiram. Agora nós temos aí o coronavírus que está matando. Aqui no nosso estado, no estado do Amazonas e pelo mundo afora. Doença da vaca louca, a gripe aviária, o HIV, AIDS, né? O HIV que é a AIDS. A doença de Lyme, o vírus de Marburg, o vírus do oeste do Nilo, peste suína e muitos outros vírus, meus queridos, muitas outras doenças. Antigas doenças estão voltando. A gente vê que sarampo, varíola, essas doenças, a febre amarela, que há tempos atrás estava erradicada no nosso país, está voltando, não só no Brasil, mas no mundo. A ciência avança, mas a profecia não falha, meus queridos. Porque a palavra de Deus diz que a ciência se multiplicaria, se desenvolveria, mas as profecias não falham. Diz que a ciência se multiplicaria, mas profetizou todos esses fatos e acontecimentos anunciando a volta de Cristo Jesus. Deus viu o futuro e o anunciou para nós nos prepararmos nesse período, nesse devido tempo de nossas vidas. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos estar preparados, com oração, com jejum, com muita humildade, querendo a nossa salvação e querendo a salvação de nossos filhos, de nossos irmãos,
de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos vizinhos, porque nós temos que fazer esse trabalho, levar essa mensagem de salvação às pessoas, anunciar que Jesus está voltando, que tudo que está acontecendo no mundo é o anúncio da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Terremotos em vários lugares, meus queridos. Tsunamis, deslizamentos de terras, avalanches, tornados e erupções vulcânicas, quebrando recordes de violência e efeitos destruidores no mundo. No terremoto de Sichuan, na China, em 2008, 70 mil pessoas morreram e 18 mil nunca foram encontrados, meus queridos. Em 12 de janeiro de 2010, terremoto no Haiti, 220 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões foram seriamente afetadas. Mais de 25 bilhões de dólares em danos a cada ano provocado pelos terremotos, meus queridos. Tudo isso é um anúncio de que Jesus voltará, que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Ouça os passos de um Deus que se aproxima nesses anúncios. E a indiferença com a salvação, meus queridos. Tem pessoas que estão indiferentes. Acham que a Bíblia é um livro qualquer. Tentam denegrir Jesus. E ao tentar denegrir Jesus, nós colhemos as consequências. Porque aquilo que as pessoas fizeram no carnaval com relação a Jesus, nós estamos pagando agora com o coronavírus. Mas o que eles fizeram lá é um sinal da volta de Jesus. O desrespeito, o amor esfriando. Quando o amor esfria, as pessoas perdem o respeito, perdem a noção das coisas, do certo. Invertem-se os valores. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E o que aconteceu? O dilúvio veio, não foi? E destruiu a todos. Comiam e bebiam, como fazem nos dias de hoje. Seguem suas vidas normais. Uns estão vivendo na atual pandemia como se a pandemia não estivesse aí. Deus despreocupado com a condição imoral. Hoje o homem, o ser humano está corrompido, está violento, a sociedade está violenta. E a depravação moral está aí declarada. A advertência tinha pouco impacto sobre essas pessoas. Tem pouco impacto sobre essas pessoas que estão se jogando na devassidão do mundo. O Espírito Santo não consegue mais ter efeito na vida dessas pessoas, porque elas se entregaram à devassidão e essas advertências não estão mais fazendo efeito. É necessário irmos à igreja, é necessário estarmos ali em comunhão com os demais irmãos para aprendermos mais e mais e nos fortalecermos juntos em família e também na igreja. E isso, meus queridos, é um retrato dos dias de hoje, dos dias atuais. Isso é um retrato de que Jesus está voltando. Aumento da violência, a escalada da violência está aterrorizante, podemos dizer assim. No tempo de Noé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Chegou ao ponto de Deus não suportar mais a violência que o homem praticava contra seu semelhante. E ele teve que intervir naquela ocasião e vai intervir nos dias de hoje, meus queridos. Sinais na sociedade. Nos últimos dias,
seriam dias, tempos difíceis. Está lá em Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. De acordo com o World Report sobre a violência, falando sobre a violência mundial, veja só aqui, o relatório mundial sobre a violência e saúde de 2014. A violência é a quarta causa de morte de pessoas entre 15 e 44 anos de idade em todo o mundo, meus queridos. Pessoas entre 15 e 44 anos. Cada ano, mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo perdem a vida para a violência. Cumprimento das profecias de Jesus Cristo. Cumprimento da palavra de Deus de São Mateus 24. Nós temos que estar alerta. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Incerteza econômica. Nós estamos vivendo uma incerteza econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. E nós vemos pessoas perdendo milhões. Babilônia no fim dos tempos. Amontoaria fabulosa riqueza. E Deus diz que em uma hora ela seria arruinada. Os países estão cada vez mais endividados e os pobres estão cada vez mais pobres, meus queridos. Os ricos estão cada vez mais ricos. O desemprego assusta e a exploração do pobre aumenta a cada dia, meus queridos. Esse é o retrato do mundo atual. As riquezas acumuladas condenam os seus donos, porque 30% da população mundial tem muito mais do que precisa para viver. E os 70% vivem se arrastando nesse mundo, se esforçando para viver, para sobreviver. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. E nós podemos ler isso no livro de Tiago. Meus queridos, Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele trará justiça sobre esse mundo. Esse mundo de desigualdade. Esse mundo onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. E que o Senhor, Ele julgará com justiça essas pessoas que corrompem os poderes, que tiram dos pobres o que eles quase já não têm, e se enricam com a desgraça dos pobres. Há um Deus no céu olhando para tudo isso, olhando para o homem corrupto e dizendo: arrepende-te antes que teu cálice se encha. Enquanto a porta da graça estiver aberta, há oportunidade para arrependimento. Para os ricos, avarentos, orgulhosos, jactanciosos, soberbos, para esses que se sentem poderosos nesse mundo por causa de sua riqueza, riqueza adquirida fraudulentamente, saiba que Deus trará justiça. E enquanto a porta da graça estiver aberta, há oportunidade para essas pessoas se arrependerem de seus maus caminhos e aceitarem Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Meus queridos, nunca tão poucos foram tão ricos, e com tanta riqueza, tantos foram tão pobres. Vou ler de novo. Nunca tão poucos foram tão ricos, com tanta riquezas, tantos foram tão pobres. Porque muitos se enchem, acham que suas riquezas são pobres, porque acham que suas riquezas é tudo para eles, que o dinheiro compra tudo, faz tudo, que o dinheiro é tudo para eles. Por isso eles são pobres, porque a melhor coisa na vida do ser humano não é a riqueza. A melhor coisa da vida do ser humano é ele ter Deus, ele ter Jesus no seu coração e procurar caminhar com esse Jesus Cristo, procurar seguir seu exemplo, levar o amor, levar salvação, levar arrependimento, falar que Deus é amor, mas que Ele está trazendo justiça, juízo sobre o mundo e que muito em breve Jesus voltará. As pessoas que não se colocam aos pés do Senhor e que não aceitam as palavras do Senhor porque se acham ricas, poderosas, cheias de riquezas materiais, elas são pobres. Pobres. E nós temos que orar por elas, para que elas se arrependam. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é difícil para um rico largar o amor que ele tem pela sua riqueza. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Há oportunidades ainda para eles. Jesus está voltando, meus queridos. Os últimos sinais, o último sinal para a volta de Jesus, você sabe qual é? Jesus falou sobre essa explosão do conhecimento bíblico nos últimos dias. Ele falou sobre isso como um derradeiro sinal, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está em Mateus 24. A profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos, meus queridos. Por isso, hoje nós vivemos um tempo áureo para aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Evangelho está em todos os países da terra. Está indo como vento através das redes sociais. Estamos aqui pregando, usando as mídias, as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Todos os recursos estão sendo utilizados para pregar a volta de Jesus: rádio, televisão, panfletos, revistas, livros. Estão sendo espalhados pelo mundo afora a mensagem da vinda de Jesus, a mensagem do juízo, de salvação e de arrependimento. Daqui a pouco tempo, Cristo voltará. Todos esses sinais apontam para duas coisas, meus queridos. Jesus está voltando. A proclamação do Evangelho em todo o mundo é a deixa para que Jesus venha nos buscar. Venha nos tirar desse mundo de sofrimento, de angústia e de dor. E Ele limpará dos olhos toda lágrima, meus queridos. Jesus limpará de nossos olhos toda lágrima. Nós não ficaremos sofrendo aqui nesse mundo, não. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Amém? Porque Jesus voltará. Precisamos estar preparados e preparados espiritualmente. Milhões estão vindo a Cristo como Jesus predisse. Eu assisti um programa
um vídeo onde eu vi num dia 17 mil pessoas na África aceitando Jesus. E todos os dias eu vejo nas redes sociais pessoas aceitando Jesus. Como nunca antes acontecia, está acontecendo agora. Será que você já tomou sua decisão? Você já tomou sua decisão de servir a Cristo? Se você ainda não tomou, é tempo ainda. Há tempo de você tomar a decisão de aceitar Jesus. Porque breve Jesus voltará, meus queridos. Breve Jesus voltará. E agora, para terminar, esse estudo foi baseado no livro O Mistério da Profecia, escrito pelo pastor Mark Finley e Lauren Wade. O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. E você pode adquirir através da Casa Publicadora, da Casa Publicadora Brasileira, ali em São Paulo. O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Amém? Que você possa ter esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, traga alento para o seu coração. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, possa encher o teu coração de alegria, de paz e de esperança. Eu sei que a conjuntura do mundo atual não é das melhores, mas o mundo atual não está bem, mas você pode estar bem nos braços de Jesus. Ao aceitar Jesus não significa que vai findar todos os problemas. Ao aceitar Jesus não significa que você vai ficar rico. Ao aceitar Jesus não significa que você não vai adoecer. Mas ao aceitar Jesus verdadeiramente, você ganha a vida eterna. Esse nosso Pai, esse nosso Deus poderoso, Ele está cheio de vontade de te abraçar. Jesus está esperando o momento em que o Pai fale a Ele: vá buscar os meus filhos, para dar um abraço em você, em mim e em você, para nos tirar desse mundo de trevas, de dores, de doenças, de morte, de desigualdades sociais, de problemas econômicos, de furacões, de terremotos, da pobreza. Jesus Cristo está ansioso de ouvir do Pai: vá buscar meus filhos, que chegou a hora. Aceite Jesus hoje. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Leve essa mensagem para o teu lar, para teu filho, tua esposa, a esposa para o marido, os filhos levem para os seus pais. Leve essa mensagem para os seus avós, para os seus primos, tios, irmãos, vizinhos, amigos. Aonde você puder levar essa mensagem, leve, de que Jesus está voltando, que todos esses sinais que estão aí são anunciando a volta de Jesus e de que há esperança. Amém? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha teu coração de alegria. Que você não seja tragado pela tristeza que abala esse mundo. Que você não seja atingido de maneira a tirar o brilho da salvação de você, mas que você confie em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a salvação é certa. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido e maravilhoso Deus, Senhor, obrigado pelas tuas mensagens de salvação, pelas tuas profecias que anuncia que brevemente teu Filho voltará, que ele virá outra vez para nos resgatar desse mundo, para nos levar para um céu, Senhor, para vivermos no novo céu e na nova terra, aonde tu, Senhor, enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia, mesmo nós não merecendo.
nos dê um descanso, nos dê força para enfrentarmos as adversidades nesse mundo. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, tenha confiança em Cristo Jesus. Não deixe as angústias abalar você. Leia a Bíblia, confie em Deus, porque logo, logo, só um pouquinho mais, e Jesus voltará. Amém? Tchau. Um grande abraço do amigo de vocês, Adson de Almeida, do vosso irmão na fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois todos somos irmãos em Cristo Jesus. Pois todos somos irmãos através de nosso Deus. Mas para isso, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não fique de fora do novo céu e da nova terra. Se você está cansado da angústia desse mundo e quer se ver livre das angústias, das dores, das tragédias desse mundo, aceite Jesus hoje. Um grande abraço e que Deus continue te abençoando. Tchau.